Bom dia a todos, eu sou Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos falar um pouco sobre magia goétia, Ars Goécia, muito conhecida como Lemegeton também, né? Bom, as dúvidas que me perguntaram essa semana sobre a Goécia, nós vamos esclarecer, né, aqui para vocês, referentes a essas dúvidas, né? A maioria das pessoas, elas confundem a Goécia, ou Goetia, né, com o satanismo, com o luciferianismo, com as práticas ocultistas em geral, porém, taxam muito a Goécia de ser satanismo, tá? E a Goécia não tem nada a ver com satanismo, tá? A Goécia nada mais é do que um sistema evocatório, tá? Um sistema de evocação que é utilizado para trazer os demônios até a nossa presença, para que nós possamos fazer pedidos a essas divindades, a essas deidades, tá? Então, qual é a descrição realmente da Goécia, né? A palavra Ars Goécia, ela vem no sentido de uivar, tá? Uivar. Os donos da noite, né? O uivo da noite. Na antiguidade, as pessoas que praticavam esse sistema de evocação, que era, obviamente, na época do rei Salomão, eles eram considerados bruxos, feiticeiros, mágicos, tá? Então, o nome Ars Goécia, que seria o ato de uivar, né, na noite, eles eram muito ligados a esse sistema de magia. As pessoas achavam que a pessoa que praticava a Goécia era mágico, era feiticeiro, era um mago. A Goécia foi uma ciência, uma arte na antiguidade totalmente proibida, tá? A Goécia era proibida, não se podia ter essa prática, tá? E Salomão, quando ele começou a utilizar essa prática desse sistema de evocação e criou aí toda esse mega sistema aí que é tão falado, Lemegeton, as clavículas de Salomão, né? As pessoas começaram a se interessar, porém com medo, porque Salomão deixou bem claro que seria algo muito perigoso se não soubesse fazer da forma correta, tá? E realmente o sistema da Goécia é muito perigoso para quem não sabe praticar. Quem pratica de forma errada ou quem pratica fora da tradição do Lemegeton, das clavículas de Salomão, é extremamente perigoso, tá? Black Lord, o satanista, o luciferiano, ele pratica Goécia? Olha, existem satanistas e satanistas, tá? Como a Goécia é um sistema de evocação, não é uma religião, não é uma filosofia, é apenas um método de se evocar demônios, tá? Existem satanistas que praticam, não são todos, tá? Porque o satanista, ele não vai ver o demônio com medo do demônio, tá? O satanista, ele não acredita no demônio, tá? Ele acredita em divindades, deuses e deusas, assim como o luciferiano, tá? O luciferiano, ele não pratica as Goécia. O Michael Ford, né, que é um aí dos grandiosos aí dentro do luciferianismo, ele desenvolveu um sistema de evocação próximo à Goécia, porém sem aprisionar o demônio, tá? Então, alguns luciferianos utilizam essas ferramentas para que possa trazer a divindade, né, o demônio, para ter o contato conosco.
Como funciona isso, Black Lodge? Como funciona essa tal de Goécia, essa Goécia luciferiana? Como é que funciona isso? Vou explicar. Existe uma coisa chamada triângulo da evocação, tá? Que consiste em um triângulo, tá? Onde em cada parte desse triângulo vão ter 3 inscrições: anafaxeton, tetragramaton, primeumaton. São palavras de poder que vão cercar esse triângulo, tá? Primeumaton, o primeiro e o último, tá? Tetragramaton são os 4 verbos de poder, as 4 letras de poder, que seria Yod, He, Vav, He, ou seja, o nome secreto de Deus, Yod, He, Vav, He, tá? As 4 letras de poder. E, finalmente, Anafaxeton, que significa o Deus das hostes celestiais. Tudo isso fica escrito em volta desse triângulo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Na Goécia, como funciona. Ó, temos aqui o triângulo de evocação, onde fica escrita essas palavrinhas aqui em volta do triângulo, que são as palavrinhas que eu mostrei, que eu falei aqui para vocês. Aqui no meio, onde está essa bolotinha aqui, entra o sigilo do demônio. Demônio que você vai chamar para entrar em contato com ele, tá? Aqui em volta dessa bolotinha existe um nome, ó, em 3 partes aqui dentro desse triângulo, na parte branca, Micael, tá? Arcanjo Micael, Miguel para muitos, né? E esse arcanjo Micael, ele vai ficar responsável por conter a força do demônio, prender o demônio dentro desse triângulo, tá? Então o demônio vai ficar coagido ali dentro pela força de Micael, para que ele fique submisso e atenda os pedidos do mago, tá? Black. Então o demônio, ele é mais fraco do que o anjo, o arcanjo? Não, não é. Vou explicar. O demônio está ali com a energia de Arcanjo Miguel, tá? Coagindo ele, prendendo ele ali naquele triângulo de manifestação. Se o mago que chamou esse demônio fizer alguma coisinha errada dentro dessa evocação, o demônio consegue sair do triângulo. A partir do momento que ele consegue sair, ele vai atacar o mago. Por que ele vai atacar o mago? Porque ele está sendo coagido. Ele está sendo preso dentro desse triângulo de manifestação por um anjo celestial que está prendendo ele ali e pela vontade do mago. O mago colocou ele ali, o mago evocou ele ali para dentro daquele triângulo. Então ele vai ficar muito puto. E se você cometer um deslize dentro desse sistema, você tá ferrado, tá? Porque se o demônio sair dali, ele vai te caçar. Você pode ir para o Japão. Ele vai te caçar no Japão. Não tem para onde escapar. Black, mas tem o círculo de proteção. Ó, o círculo de proteção Almadel, isso aqui se chama Almadel, tá? É um tapete, né? Um círculo de proteção onde o mago vai ficar em pé aqui dentro. Aqui, ó, nós temos várias inscrições também de poder, né? Para envolver o mago, para proteger o mago. E mesmo assim, esse demônio passa. Aí é que tá o X da questão. O mago está envolvido no círculo de proteção. Esse demônio tem como passar esse círculo de proteção, Black? Tem. Se enganam vocês que acham que não tem. Vocês veem aí em filme de terror, né? Que a pessoa se protege dentro de um círculo de sal para o demônio, as energias do mal, não passar ali.
Se qualquer cisquinho do sal sair fora do lugar, ele penetra ali, né? Então, tudo isso é provado que o círculo de proteção do mago, ele não é tão eficaz assim. Vamos supor, você tem um círculo em volta de você de proteção, tá? Beleza. As forças que vêm de cima, elas não vão precisar atuar ali na passagem debaixo do círculo de proteção, né? Ah, mas o círculo de proteção ele atua de baixo para cima, ou seja, ele vai cobrir também a parte de cima do mago. Tolo é quem acha e acredita que realmente isso vai acontecer. E mesmo que aconteça, uma hora você vai finalizar o seu ritual. E uma hora você vai ter que sair do círculo mágico, certo? E a hora que você sair do círculo mágico, se você cometeu algum erro dentro desse sistema da Goécia, é só você aguardar, porque o demônio vai te caçar. Minha opinião pessoal, não tenho nada quem utiliza o sistema de Goécia, não tenho nada quem pratica Goécia, tá? Mas é a minha opinião pessoal. Quem pratica Goécia tem medo de demônios. Ah, não tem não, Black, porque tá chamando o demônio. Tem medo. Se você chama o demônio e você coage o demônio com forças contrárias a ele, ou seja, forças celestiais, quando eu digo forças celestiais, gente, vamos entender que existem anjos. Todos são seres da criação, tá? O Deus Criador, seja o nome que você quiser dar a ele criou anjos, tá? Esses anjos, uns se rebelaram e saíram fora dali, do plano celestial, do Demiurgo, do Deus Criador, tá? Outros permaneceram com ele, certo? Eles deixaram de ser anjos porque eles se rebelaram e saíram fora? Não. Eles continuam sendo anjos, porém, anjos, como dizem na terra, caídos, ou anjos rebeldes, que para mim seria uma palavra melhor. Vamos colocar no plano prático, plano da terra. Você trabalha numa empresa. Essa empresa tem 200 funcionários, tá? Vamos supor que 100 funcionários se rebelou contra o patrão. O patrão atrasou teu salário, o patrão te botou para trabalhar igual um escravo, igual um sábado, domingo, feriado, sem folga. Aí juntou aquele bando de gente e falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos sair fora daqui, dessa empresa, e botar para lascar com esse homem aí, com esse patrão, vamos. Vocês pegaram e se rebelaram, saíram da empresa. A partir do momento que vocês saíram da empresa que vocês trabalharam, vocês deixaram de ser seres humanos que trabalharam na empresa? Vocês deixaram de trabalhar na empresa, mas vocês continuam sendo seres humanos. A mesma coisa os anjos. Os anjos faziam parte do plano celestial, todos eles, inclusive Lúcifer, Azazel, todos os anjos, né? Samael, né? E se rebelaram contra o Deus e resolveram pular fora dali, tá? Obviamente os cristãos vão falar que eles foram expulsos, que nada, eles quiseram sair fora daquilo ali, eles não concordaram com aquilo ali, pularam fora, simples assim. Eles deixaram de ser anjo? Não, eles apenas são anjos rebeldes, né? Se você vai na rua hoje, no mercado, aí você vai comprar feijão. Feijão hoje está R$10. Aí na outra semana você voltou, o feijão está R$20. Você vai se revoltar. Você vai se rebelar. Você deixou de ser ser humano porque você se rebelou? Você continua sendo ser humano. Você virou demônio porque você se rebelou? Não, você continua sendo ser humano, certo?
Você virou demônio quando você saiu da empresa que você trabalhava, que você se rebelou lá na empresa? Não, você continua sendo ser humano. Agora, por que que Lúcifer e a corte dele, de anjos rebeldes, viraram demônio? Só porque eles se rebelaram, eles viraram demônio? Claro que não, gente. Eles continuam sendo anjos. Só que anjos contrários àquela regra lá. Tá? São anjos contrários àquelas regras que tinham vigência lá no plano celestial. Tá? Então funciona dessa forma. Anjo é anjo. Não interessa se ele é anjo rebelde, anjo negro. Anjo é anjo. Tá? Uns são rebelados e outros não. Então, a partir do momento que você chama uma divindade dessas ou um anjo desse para prender ele ali, ele vai ficar muito puto. E se você cometer um erro, ele vai te caçar. Tá? Então, as pessoas que praticam goécia, essa é a minha opinião, não tenho nada contra quem pratica, porque somos livres, a pessoa tem medo. Medo de demônios. Demônios é uma coisa que não existe. Existem energias sutis e energias densas. Demônios, ou seja, os anjos rebeldes, aqueles que se rebelaram, são energias mais densas, são energias mais pesadas. Eles trazem a vontade verdadeira que existe em cada um de nós. Muitas vezes aquela vontade que a gente precisa conter, que a gente não pode botar para fora, eles trazem isso. Eles pedem e solicitam o tempo todo, coloca isso para fora, porque isso vai te fazer mal. Eles não são demônios, tá? Então, quem pratica goécia, na minha opinião, tem medo do demônio. Agora, você vai ter medo de um demônio que não existe, porque ele é um anjo. Ele é uma divindade, né? Ele é uma divindade. Então, se ele é uma divindade, é um deus, uma deusa, um rei, uma rainha, por que que eu vou prender essa divindade para entrar em contato com ela? Não vou. Não vou. Não precisa disso. Se você souber tratá-los com educação e respeito, né? Lembrando que você está falando com um rei, com uma rainha, aí eles vão te ouvir, te ajudar, te responder, né? Mas se você vai entrar em contato com o Lúcifer, ele vai conversar com o Lúcifer, igual você conversa com um coleguinha lá da esquina, xingando 10 palavrão, 10 isso, 10 aquilo, com uma forma de desrespeito, aí você pode esperar que, primeiro, ele não vai te ouvir, não vai te atender, ainda vai te dar uma paulada, que aí você está sendo, né, patético e desrespeitoso, né? Temos que lembrar que quando a gente quer um contato com esse tipo de energia densa, que pode se tornar muito perigosa, se você não souber lidar com essa energia, vai dar ruim, tá? Ah, Black, mas aí você falou que o Michael Ford lá do luciferianismo, ele tem um sistema para praticar a goécia luciferiana. Sim, ele tem. Mas ele não aprisiona o demônio no triângulo. A gente tem um triângulo que em volta desse triângulo, lá onde está escrito Micael, vai estar escrito Azazel. Azazel é um anjo rebelde, né? Considerado aí um demônio do deserto e coisas e tal, né? Só que Azazel, ele é o dono dos portais. Ele abre, fecha os portais do inferno para que os demônios venham até nós. Então, se ele é o dono do portal para trazer o ir e vir dos demônios, né, dessas divindades, eu não estou prendendo ninguém. Eu estou colocando lá o porteiro, o dono do portal, para trazer até mim. Eu não estou prendendo ninguém. Pelo contrário, eu estou pedindo para que Azazel traga até mim
o demônio que eu quero entrar em contato. Isso não é prender, né? Eu estaria prendendo ou coagindo o demônio se eu colocasse arcanjo Micael, né? Eu não estou prendendo, eu estou colocando Azazel, que é um demônio, considerado um demônio, né? Para trazer da corte de Lúcifer aquela energia que eu quero me comunicar, tá? É diferente. Ah, Black, vai ter que ter esse tapetinho também, esse almadel? Não. Você pode fazer o seu círculo de sal no chão e ficar no seu círculo de proteção, né? Ou não colocar nenhum círculo de proteção, porque quem não teme ao demônio não precisa se proteger dele. Simples assim, tá? A demonolatria, por exemplo, ela não vai fazer um tapetinho um círculo de sal para ficar lá dentro para chamar o demônio. Porque a gente não acredita em demônio, gente. Se você faz um círculo de proteção para se colocar lá dentro, é porque você tem medo do demônio. A gente não tem medo do demônio. A gente tem respeito do demônio. Demônio não existe, tá? Eu sempre falo isso para vocês. São divindades, deuses e deusas que já existiam na Terra antes do ser humano pisar aqui, tá? Então, quem quer praticar goécia, não sou contra, pratique com muito cuidado, tá? E saiba que quando você pega um sistema de evocação que é contrário a demônios, porque a goécia ela é contrária a demônios, você está colocando o demônio com uma energia contrária, que é uma energia angelical, uma energia do plano celestial, do Deus Criador, que é uma energia contrária dele. E isso pode dar muito ruim para você, se você não souber praticar as goécias, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque é uma prática bem perigosa para quem não sabe fazer, tá ok? E quem é luciferiano e quer praticar a goécia luciferiana, que é uma goécia que não vai aprisionar demônio, não vai obrigar demônio a fazer favor, pode praticar, sem nenhum tipo de problema, tá? A ferramenta que você vai usar é o triângulo de Azazel, tá? E não vai ter esse tipo de problema porque você não está aprisionando energia, você está usando o Azazel, que é um demônio, considerado um demônio, para que ele traga pelo portal dele as energias que você quer se comunicar. E lembrem-se de tratá-los sempre como reis e rainhas que são, né? Lembrem-se que Lilith é uma rainha extremamente poderosa e senhora da criação. Não trate Lilith como uma prostituta. Não façam isso, tá? Não trate Lúcifer como um demônio, porque ele não é e nem nunca foi um demônio. Pensem nisso e essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Ave Lúcifer e até a próxima.